Boa tarde. Para quem não sabe, meu nome é Haroldo e nós estamos aqui para mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje com o capítulo 90, Ensejo ao Bem. Ensejo ao bem já é um negócio bacana, né? Um negócio bom de se conversar, né? Tudo que fala do bem, é bom, né? A gente gosta muito. Mas vamos ver o que traz para nós o Evangelho de Mateus. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? É uma pergunta. Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Mateus, capítulo 26, versículo 50. Jesus chamou Judas de amigo, mesmo sabendo que Judas ia traí-lo, né? É significativo observar o otimismo do Mestre, prodigalizando oportunidades ao bem, até o fim da sua gloriosa missão de verdade e amor junto aos homens. Jesus realmente, ele até o final da gloriosa missão, né? De verdade e amor junto aos homens. Ele manteve sempre o bem. O bem, ele pregou amor, ele pregou, não condenou ninguém, nem mesmo Judas. Não condenou nem mesmo Judas. Não condenou Pedro pelo seu fracasso, né? Que nós vamos ver, está aí no 89. E a gente vê que Jesus veio para ensinar o amor, para ensinar o bem, para mostrar como é que as coisas funcionam, né? E a gente está aqui também para nos tornarmos homens de bem. Desculpa, sou Augusto. Para nos tornarmos homens de bem, não é mesmo? É verdade. Isso é um negócio que a gente tem que pensar bem, né? Pensar muito, para a gente mudar o nosso rumo, né? Cientificara-se o Cristo com respeito ao desvio de Judas. Comentara amorosamente o assunto na derradeira reunião mais íntima com os discípulos. Não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que o esperavam. No entanto, em se aproximando, o cooperador transviado beija-o na face, identificando perante os verdugos, e o mestre, com sublime serenidade, recebe-lhe a saudação carinhosa e indaga: amigo, a que viestes? Olha, vamos ver a grandeza de Jesus, que já sabia que Judas ia traí-lo, já sabia do que estava acontecendo, já sabia de tudo, aliás, né? Já sabia que aqueles homens vieram para prender, já sabia de tudo que ele ia passar, ele já sabia de tudo. Jesus estava pronto, ele sempre esteve pronto, ele sempre sabia que ele ia passar por aquele martírio, tanto que na prece dele, lá no morro, ele pede: Pai, afasta de mim esse cálice, se não for possível, né? Deixa que aconteça. Então, a gente vai ver a grandeza dele, porque mesmo sabendo que Judas ia trair ele, sabendo que estava na hora, que ele falava sempre com as coisas: é chegada a minha, com seus apóstolos, seus discípulos, é chegada a minha hora. É chegada a minha hora. E eles apavoravam: mestre, como é que nós vamos ficar? Né? Como vai ser nossa vida sem o Senhor, né? Seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto o ensejo ao bem, até o derradeiro instante. Olha, veja bem. Embora notasse Judas em companhia dos guardas que lhe efetuariam a prisão, dá-lhe um título de amigo. Não lhe retira a confiança do minuto primeiro, não o maldiz, não se entrega a queixas inúteis e não recomenda a posteridade com acusações ou conceitos menos dignos. E nós, qualquer coisinha que a gente sente aí, qualquer conversinha atravessada, a gente fica revoltado, chateado, não é mais um amigo, acabou, para mim morreu, né? Não dá para aguentar um cara desse, não sei o quê. E Jesus, sabendo que Judas chegava com os guardas, né?
que lhe efetuaria prisão, mesmo assim o recebeu nos conceitos mais dignos. Deu-lhe o título de amigo. Ele não desesperou, não acusou. Nesse gesto de inovidável beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem, até a última hora das experiências terrestres. Ainda que ao término da derradeira oportunidade, nada mais resta além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Ou seja, a gente tem que estar sempre pregando o bem, seja qual for a nossa situação, seja qual for o que nos fizeram, seja qual for o que falaram da gente, seja qual for o prejuízo que nos derem. A gente vai sentir, claro, nós somos espíritos falidos ou falidos. Somos espíritos complicados ainda, né? Somos atrasados e muito, não é pouco não. Somos bem atrasados, mas é preciso que a gente eduque esse lado de não ficar reclamando, não ficar choramingando, não ficar revoltado, né? Com qualquer coisinha a gente fica revoltado, né? A gente revolta com tudo, com o ônibus que passa e não para, com o amigo que trai a nossa confiança, com o patrão que a gente acha que quer só tirar da gente, né? E muitas vezes é verdade, mas sem choramingar, sem fazer alarde, sem ficar na reclamação, ficar cabeça baixa, né? Ficar chateado, acabando com o fígado, acabando com os rins, acabando com o nosso coração, acabando com tudo, nossa saúde, por causa dessas bobagens, né? Então, Jesus nos ensinou que, seja qual for a situação, a gente tem que estar sempre no bem, sempre pregando o bem. E nosso mestre sabedor queria passar consciente do estágio evolutivo de cada um de seus discípulos. Olha aí, ele sabia que os seus discípulos ainda não estavam tão prontos assim, né? Crente que ia continuar sua obra, mesmo depois do abandono, na hora extrema, deu o exemplo máximo de compreensão e superioridade moral. Superioridade moral. O que ele quer dizer com isso? Jesus sabia que os discípulos dele iam continuar o seu trabalho, o seu evangelho, né? Eles iam sair pregando pelo mundo, eles iam falar de amor, falar do bem, falar de tudo isso, né? Jesus tinha certeza disso, tinha certeza que Jesus conhecia o nosso futuro, ele sabe da nossa pequenez, ele sabe da nossa ignorância, ele sabe do nosso atraso. Deus nem se fala, né? Então ele sabe quem somos nós. Não adianta a gente querer enganar, a gente engana o povo e a nós mesmos, mas a Jesus e a Deus não tem como enganar, entendeu? Seu imóvel sempre foi cuidar para que todos indistintamente dessem curso ao seu processo evolutivo. Então, ele queria e quis e quer que todos nós damos curso ao seu processo evolutivo. Cada um de nós tem que cuidar do nosso processo evolutivo. É preciso que a gente cuide bem disso, porque é o que vale do outro lado, tá? Não adianta ficar levando a vida aí pros cocos aí, né? E na qualidade do médico das almas, inclusive dos seus algozes, ofereceu a face para o beijo e chamou de amigo seu traidor inconsciente do mal, que estava aliado com intenções que não era a morte do seu mestre. Judas, na verdade, não queria que Jesus morresse, né? Na realidade, ele pensou que Jesus ia, talvez, né? A gente fala assim, mas a gente não sabe, mas talvez ele ia prestar uma defesa, né? Com seus poderes e tudo mais, mas não foi assim. Tanto que depois ele revolta, joga o dinheiro na cara do pessoal lá ou no chão e se enforca, né? Porque aí ele errou 2 vezes. Suicidou, errou 2 vezes, né? Devemos aprender que o bem não tem hora, não tem lugar, é para qualquer pessoa. Devemos reconhecer que podemos ter estado naquele sítio nas últimas horas do mestre e que podemos ter vibrado pela sua morte e optado por Barrabás. Eu disse isso no outro estudo, do 89, né?
Quem sabe se nós não estávamos lá e escolhemos Jesus ao invés de Barrabás, né? Optado pela liberdade de Barrabás e o sacrifício de Jesus, né? Se quisermos ser aprendizes do Mestre, não podemos. Eu sei que ainda ficar injuriados com incompreensão, com ingratidão, calúnias. É coisas que eu já disse, né? Com a traição e abandono dos que mais entendemos ser amigos ou alvo de nossa atenção primeira. Mateus capítulo 5, de 5 a 20, de 38 a 48. Então, se a gente quiser ser aprendiz do Mestre, e sei que ainda ficaremos injuriados com a incompreensão, com a ingratidão, com calúnias, com traição, abandono, dos que mais a gente acredita, confia e deixa, às vezes deixando até a nossa vida nas mãos das pessoas, né? A gente confia nas pessoas, conta-lhe tantos segredos, conta-lhe tudo sobre nossa vida, e a pessoa nos trai. As pessoas desfazem da gente, as pessoas falam por trás, as pessoas nos prejudicam, mas nada disso tem valor, né? A gente nunca deve julgar, acusar, revoltar, entristecer. A gente tem que tocar o nosso barco, o nosso caminho evolutivo, sempre para cima, sempre para frente, sempre com alegria, com amor no coração, com tudo de bom, né? A gente tem que acreditar nas palavras de Jesus. A gente tem que seguir esses exemplos maravilhosos que ele nos deixou. É difícil. É difícil. É muito complicado para nós ainda. Ainda é uma palavra que eu mais amo. Porque quando você fala ainda, você tem esperança, né? Então, ainda é difícil para nós. Mas nada é impossível. Nós temos a ajuda de Jesus, nós temos a ajuda de Deus, nós temos essa proteção, nós temos o amparo, nós temos tudo que Ele nos deixou, que é a Bíblia, né? Que é o Evangelho, que eu costumo dizer que é o manual da felicidade. E é. É o manual da felicidade, o Evangelho de Jesus, tá bom? Que Jesus nos abençoe sempre, nos proteja, nos ampare e nos ajude a ser assim, mais calmo, mais consciente, mais tranquilo, mais paciente, indulgente, né? Benevolente com as nossas pessoas, com os nossos irmãos que nos rodeiam. Fiquem com Deus, Jesus nos abençoe a todos nós, né? Um beijo no coração, amo vocês, que esse estudo sirva para mim, para nós. Quando eu estou falando aqui, não estou falando nada meu, estou falando do Evangelho de Jesus, estou falando do Chico Xavier e do Emmanuel, tá bom? Fica com Deus aí, forte abraço. Até a próxima, se Deus assim permitir, Ele vai permitir. Tenho certeza disso, tá bom?